A Dolornice. Amen, church. How's everyone doing today? Como está todo mundo nessa noite? It's been a while since I've been up here to preach, huh? Tem um tempo que eu não estava aqui nesse altar para pregar. Thank God for giving me the opportunity. Muito obrigada, Glória, por me dar a oportunidade. And today I have a nice message for everyone here today. Eu tenho uma pequena mensagem para todo mundo aqui nesse I momento. want to talk about the problem with the human race. E eu quero falar sobre o problema da ração humana. And it's not just sin, like the obvious. E não é somente o pecado, como o óbvio. There's been so many studies done that humans do not like to stand out. E teve muitos estudos que mostram que humanos não gostam de ser o diferente. There's one that I read. There was someone who was pretending to be hurt. E eu li sobre uma pessoa que estava fingindo que estava machucada. And everyone was just walking by them, not like paying attention to them being hurt. E todo mundo passava por ele e não estava nem aí que ele estava machucado. But then one person Mas aí uma pessoa broke the cycle and went to go help. quebra o círculo e vai ajudar. And then the rest of the people started to follow, and people behind them started to also help out. E o pessoal, todo mundo foi atrás e foi tentar ajudar também. So what does that show us? E o que isso mostra pra gente? That everyone is just waiting for one person to stand out. E tá todo mundo esperando pra uma pessoa ser o diferente. Because standing out is something that's uncomfortable. Porque ser diferente às vezes é desconfortável. We've been created to just blend in with our Nós fomos surroundings. criados para poder nos parecer com todo mundo perto de nós. And there's also another study that I read. E também teve um outro estudo que eu li. There was a classroom full of people, Uma classe cheia de pessoas. and there's one person was being studied. E uma pessoa só não sabia o que estava And acontecendo. all the rest in the classrooms, they were just giving out the wrong answers. E todo mundo dava a resposta errada. The person being studied had the right A answer, pessoa que estava sendo estudada tinha a resposta. but they didn't want to blurt out the right answer. Mas ele não queria falar a resposta certa. And instead just blended in with the people blurting out the wrong answer. E foi junto com o grupo que estava falando a coisa errada. And again, an example of not wanting to stand out. Mais um exemplo de não querer ser diferente. It's human nature to follow the crowd. É a natureza humana de seguir todo mundo. But today I want to talk about 3 men who did not bow to the culture, E eu quero agora falar sobre 3 homens que não se prostraram à cultura. who did not bow down to society. Que não prostrou para a sociedade. They didn't bow down. They had faith over favor. Eles tinham fé e não queriam só ter o favor. And I will be talking about Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. So just to give some background on these biblical characters, Para poder te dar um entendimento desses personagens. there were 3 men who were taken from their homeland. Tinha 3 homens que foram tirados da sua casa. And they were brought into Babylon as captives. E trouxeram eles para a Babilônia como cativos. So that's Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. And then Daniel, E Daniel, on their behalf, por eles, after he answered the dreams of King Nebuchadnezzar, depois que ele respondeu os sonhos do rei Nabucodonosor, Daniel asked the king to promote these 3 men. ele pediu para poder promover esses 3 homens. And then these 3 men became leaders of a province in Babylon. Eles viraram líderes de uma providência na Babilônia. So that is the background. Então isso é a informação. If you guys can open up with me to Daniel chapter 1. Se você pode abrir comigo Daniel chapter 3, em Daniel 3, verse 1. versículo 1. And we'll read until verse 7. E vamos ler até o versículo 7. King Nebuchadnezzar made a gold statue, 90 feet high, 90 feet wide. He set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. King Nebuchadnezzar sent word to assemble the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, and magistrates, and all the ruler of the province to attend the dedication of the statue. King Nebuchadnezzar had set up so the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the rulers of the province assembled for the dedication of the statue the king has set up. Then they stood before the statue Nebuchadnezzar had set up, and a herald proudly proclaimed, "People of every nation and language, you are commanded, when you hear the sound of the horn, the flute, the lyre, the harp, the drum, and every kind of music, you are to fall face down and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar has set up. But whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into the fire, a furnace blazing of fire. Therefore, when all the people heard the sound of the horn, flute, lyre, harp, and every kind of music, people of every nation and language fell down and worshipped the gold statue that the king had set up." E fala o seguinte: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura,
por 2 metros e 70 de largura, e ordenou que pusessem na planície de Dura, na província de Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores da província, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia da inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia da inauguração. Aí, encarregando de anunciar o começo da cerimônia, disse em voz alta: povo de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das citaras, das liras, das harpas e de todos os outros instrumentos musicais, ajoelham-se de todos e adorem a estátua do rei Nabucodonosor. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora em uma fornalha acesa. Assim, logo os instrumentos começaram a tocar. Todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. You see, Shadrach, Meshach, and Abednego weren't just captives. Você pode ver que Shadrach, Mesaque e Abednego não eram somente cativos. They were leaders in a godless culture. Eles eram líderes de uma cultura sem Deus. And through Daniel, they were promoted. E por Daniel eles foram promovidos. They had every reason to submit to the king. Eles tinham toda a razão para poder submeter a esse rei. Them being leaders, they had status, they had comfort, Sendo líderes, eles tinham status, eles tinham conforto, they had influence. eles tinham influência. And what's the point of all E this? qual é o ponto de tudo isso? God's favor doesn't mean you need a compromise. O favor de Deus não quer dizer que você precisa fazer um compromisso. You don't need to be submitting to the Você culture não of tem que society. submeter à cultura da sociedade. God's favor, He gave you favor so you can stand out and Ele be a te deu um leader favor para você ser diferente, ser um líder in a godless culture. em uma cultura sem Deus. You see, you might get promoted at work. Você pode ser prometido no trabalho. You may have influence in your job. Você pode ter influência no seu trabalho. You might get recognition. Você pode ter reconhecimento. But God's favor Mas o favor de Deus is a test. é um teste. It's not a destination. Não é um destino. So are you going to use the influence that God gave you to blend in? Então você vai usar a influência que Deus te deu para ser como os outros? Or are you going to use it to stand firm for God? Ou você vai estar firme em Deus? Because this world is going to give you pressure to bow. Porque esse mundo vai te dar a pressão para você adorar. Just like the Nebuchadnezzar gave pressure to the people and leaders to bow down to the statue. Assim como Nabucodonosor deu pressão para aquelas pessoas adorarem aquela estátua. So the world's going to put up their own statues to make you bow down. Então o mundo vai colocar suas próprias estátuas para você adorar. We see in the first 3 verses A gente vê nos primeiros versos that the statue was 90 feet tall. que essa estátua era muito alta. It was something that stood out. Era algo que você conseguia ver de longe. It was a monument of the pride of King Nebuchadnezzar. Era um monumento do orgulho do rei Nabucodonosor. And it commanded you to conform to it. E te mandava conformar com isso. And we see that everybody bowed. E nós vemos que todo mundo se prostrou. Every single leader, Todos os líderes. besides 3 men. Mas somente 3 homens. You see, the world is going to build statues. O mundo vai criar estátuas. And it's gonna have things that demand you to bow. E vai te dar coisas que vai te falar para você se prostrar. The world will say that you need to bow down to success. O mundo vai falar que você tem que se prostrar ao sucesso. That you have to give up your faith in order to be Que successful. você tem que soltar o seu cristianismo para poder ter o sucesso. That you have to strip yourself of your faith to blend into the Tirar culture. a sua fé para você ser igual à cultura. So I want to ask you guys, Então eu quero te perguntar. what statues are you pressured to bow by? Qual é a estátua que está na sua vida que quer te fazer prostrar? Are you someone who's bowing to social approval? Você está tentando talvez se prostrar para ser aprovado pelas pessoas? Are you stripping yourself of your faith in fear of losing your job? Você está tirando talvez a sua fé por medo de perder o seu trabalho? Are you stripping yourself of your faith in order to blend in? Você está tirando a sua fé para poder ser igual a todo mundo? Because just like Shadrach, Meshach, and Porque Abednego, assim como Shadrach, Mesaque e Abednego, we're going to have to choose. nós vamos ter que escolher. Will I bow or will I stand for Christ? Eu vou prostrar ou ficar firme em Deus? Will I bow or will I be the salt of the world as we are commanded to be? Eu vou prostrar ou vou ser o sal da terra, igual somos mandados Am a I going ser? to bow or am I going to pick up my cross and deny my Eu flesh? vou me prostrar ou pegar a minha cruz? Because we need to have the boldness to stand alone. Porque nós temos que ter a coragem de ficar erguidos sozinhos. And I guess it's a lie.
E é mais ou menos uma mentira. Because we aren't really alone. Porque nós não estamos realmente We have the Holy sozinhos. Spirit who abides in Nós temos o us. Espírito Santo que está dentro de nós. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego, they weren't alone. Assim como Shadrach, Mesaque e Abednego, eles não estavam sozinhos. They knew that God was with them. Eles sabiam que Deus estava com eles. So let's go back into the Bible. Então vamos voltar para a Bíblia. We'll go through verses 12 through 18. Versículos 12 a 18. There are some Jews you have appointed to manage the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men have ignored you, the king. They don't serve your gods or worship the gold statue that you've set up. Then, in a furious rage, Nebuchadnezzar gave orders to bring in Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Nebuchadnezzar asked them, Shadrach, Meshach, and Abednego, is it true that you don't serve my gods or worship the gold statue I've set up? Now, if you're ready, when you hear the sound of the music, fall down and worship the statue I made. But if you don't worship, you will immediately be thrown into the furnace of blazing fire. And who is the God who can rescue you from my power? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, Nebuchadnezzar, we don't need to give you an answer to this question. If the God we serve exists, then he can rescue us from the furnace of blazing fire. And he can rescue us from the power of you, the king. But even if he does not rescue us, we want you as a king to know that we will not serve your gods or worship the gold statue that you set up. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Shadrach, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não se prostraram culto ao meu Deus, nem adoraram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarão a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora uma fornalha acesa. E quem é o seu Deus que poderá os salvar? Shadrach, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem nós adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. That's so powerful. É tão poderoso. When they were thrown with fire, Quando eles falaram que vão chegar nessa fornalha, they didn't beg or negotiate with the king. eles não imploraram ao rei ou negociaram com ele. They said, even if a God does not rescue us, Falou, mesmo que se Deus não nos salvar, we will not serve you. nós não vamos servir. We will not bow. Nós não vamos prostrar. And the truth is that they weren't just saved from the fire. E a verdade é que eles não foram somente salvos do fogo. They were faithful before they even saw God move. Eles tiveram fé mesmo antes de ver Deus mover. You know, sometimes God is going to show up after you stand. Às vezes Deus vai se mostrar depois que você ficar firme. God doesn't want you to wait for the deliverance. Porque Deus não quer que você somente espera Ele te salvar. He wants you to obey and to trust Him Ele quer que você obedece e confie nele, with the outcome. mesmo com qualquer situação. God cares more about your obedience than He does your comfort. Ele quer saber mais da sua obediência do que do seu conforto. Because He knows what is best for you. Porque Ele sabe o que é melhor para você. And actually, I'm going to go even a little further than that. E eu vou um pouquinho mais além disso. When you stand firm in faith, Quando você fica firme em fé, you're going to go through trials and você vai tribulations. passar por dificuldades. This world isn't, peaceful. Esse mundo não é com paz. But God isn't some dictator who says, João, you have to do this, this, and that. Mas Deus não é um ditador que vai falar, você tem que fazer isso, isso e isso. He says, João, you have to do this, this, and that because I'll be there with you. Ele fala, você vai fazer isso, isso e isso porque eu vou estar lá com você. Actually, in fact, Na verdade, em fato, He says, João, you have to do this, this, and that because I did it first. ele fala, João, você vai fazer isso, isso e isso porque eu fiz primeiro. Jesus came off His throne and became God in flesh Jesus saiu do seu trono e virou rei em pessoa to suffer for me and for a you poder sofrer pra mim e pra você. so we can have a Reconciliation. yes, back to the Father. Pra gente poder se reconciliar com o Pai. So He says, yes, you have to do this, this, and E that. ele fala assim, você vai fazer isso, isso e isso. You cannot stay, you need to stand firm in faith. Você tem que estar firme em fé. He doesn't want you to bow down to Ele não quer que culture, você prostre a cultura, but because He did it porque first, ele fez primeiro. amen? Amém? Because He did it Porque first, ele fez primeiro. He now abides in you Agora ele está dentro de and você. will give you the strength to stand firm. E vai te dar a fortaleza.
So a God força de isn't ficar nele. so God isn't a dictator. Então Jesus não é um ditador. He tells you to do it Ele fala pra poder fazer. because he did it first. Porque ele fez primeiro. He tells you to do it Ele fala pra poder fazer. because he gives you the strength to do it. Porque ele te dá a força pra poder fazer. Supernatural strength Uma força supernatural. to break off our human Pra nature tirar essa natureza humana and to follow God. e pra servir a Deus. To break off our human Pra nature tirar essa natureza humana. and to stand firm in faith. Pra poder estar firme em fé. Supernatural strength. Tem que ter uma força And supernatural. that is a strength that he gives us. E essa é a força que ele nos dá. In John 14:15. Em João 14:15. Sorry, it's not 14:15, but it's in chapter 14. Não é 14:15, é alguma coisa no I think versículo it's 14. 27. Eu acho que é 27. Jesus says, "The peace I give to you Ele fala, a paz que eu te dou is not as the world gives." não é a mesma do mundo. Because the peace that the world gives Porque a fé que o mundo te dá is when everything is going good. é quando tudo está tudo bem. But the peace that Jesus offers to Mas us a paz que Jesus nos dá is when you're going to the trials and the é quando você tribulations. está nas tribulações. You're still able to stand firm Você in ainda faith. consegue estar firme em fé. And we only have access to this kind A gente of só tem acesso to this peace para essa fé, because He para essa abides paz, in us. porque Ele está dentro de nós. So that is why Então é por isso we need to stand firm for our nós faith, temos que estar firme na nossa fé and we need to obey and trust Him with the e outcome. obedecer a Ele em qualquer situação. Because the trials and tribulations will come, Porque as tribulações vão vir, but God's going to be there with you. mas Jesus vai estar lá com você. Because the fire is where God is going to show up. Porque é no fogo que Ele vai se mostrar. Let's go back into the Bible, guys. Então voltar para a Bíblia de novo. Stay with me here. Fica comigo. Then Nebuchadnezzar was filled with rage, and the expression on his face changed towards Shadrach, Meshach, and Abednego. He gave orders to heat the furnace 7 times more than the customary, and he commanded some of the best soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the furnace of the blazing fire. So these men in their trousers, robes, head coverings, and other clothes were tied up and thrown into the furnace of blazing fire. Since the king's command was so urgent and the furnace was extremely hot, the raging flames killed men who carried up Shadrach, Meshach, and Abednego, and these 3 men fell bound into the furnace of blazing fire. Then King Nebuchadnezzar jumped up in alarm. He said to his advisors, "Didn't we throw 3 men bound into the fire?" "Yes, of course, your majesty," they replied to the king. He exclaimed, "Look, I see a 4th man, not tied, walking around in the fire unharmed, and the 4th looks like the son of the gods." E fala o seguinte: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens. Vermelho de raiva, mandou que esquentassem a fornalha 7 vezes mais do que é o costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, os labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos conselheiros: "Não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha?" "Sim, senhor", responderam eles. "Como é que estão vendo 4 homens andando soltos na fornalha?" perguntou o rei. "Eles estavam passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parecia um anjo." Jesus, aleluia. Glória a Deus. You see, they were bound up before they went in the fire. Eles estavam amarrados antes de entrar dentro do fogo. And the king points something very interesting out. E ele fala uma coisa muito interessante. Didn't I put 3 men in? Ele fala: "Não coloquei 3 homens? Why is there 4? Então por que tem 4? Unbound, Que não estão amarrados, dancing around. andando pelo fogo. You see, the fire was real, O fogo estava real, but so was God's presence. mas também era real a presença de Deus. Aleluia. Jesus was in the fire before Jesus the estava rescue. no fogo antes de serem salvados. Didn't stop the fire. Jesus não parou o fogo, He stepped in the fire with them. mas ele pisou no fogo com eles. The trials and the tribulations will come, As tribulações vão vir, but have faith mas tenha fé and stand firm, e fique firme, because you might be bound, porque você pode estar amarrado, but in the fire is mas where no God's going to fogo encounter you. é quando Jesus vai te encontrar. In the fire is where you're going to become unbound, É no fogo que ele vai tirar and where as Jesus is going to walk with you. E é onde ele vai andar com você. You see, your trial, it's
might not go away. Talvez a tribulação não vai nunca sair. But again, God is going to walk in the fire Mas de with you. novo, Ele vai andar no fogo contigo. You guys don't need to fear the flames. Você não tem que ter medo do fogo. What you need to fear O que você tem que ter medo is missing out what God wants to do in the fire. é medo de você não viver o que Deus quer fazer no fogo. Because through the fire Porque no fogo is what the outcome of faithfulness is going to come. é o que você vai ver a situação mudar pela sua fé. Through the É fire, no fogo you will see the fruit of the faithfulness. você vai ver o fruto da sua fé. So guys, I'm finishing up here. Já sua quase I acabando. got a little more Bible to Só tem read. mais um pouquinho de Bíblia para poder ler. The Bible's awesome, isn't it, guys? Porque a Bíblia é muito boa, não é? The king said, I put 3. Why is there 4? O rei falou, eu coloquei três, porque tem 4. Only God knows. Somente Deus sabe. Verse 26. Versículo 26. Nebuchadnezzar then approached the door of the furnace of blazing fire and called Shadrach, Meshach, and Abednego, "You servants of the Most High God, come out." So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. When the satraps, prefects, governors, and the king's advisors gathered around, they saw that fire had no effect on the bodies of these men. Not a hair on their heads was singed. Their robes were unaffected, and there was no smell of fire on them. Nebuchadnezzar exclaimed, "Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angels and rescued his servants who trusted in him. They violated the king's command and risked their lives than to serve or worship any god except their own God. Therefore, I issue a decree that anyone of any people, nation, or language who says anything offensive against God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be torn limb from limb, and his house made a garbage dump, for there is no other God who is able to deliver like this." Then the king rewarded Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. E fala assim, o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os reis saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo da... Chamuscado? Nem o cabelo da sua cabeça. E as suas roupas não estavam queimadas. E eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, que o Deus Shadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam cortados em pedaços, e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Aleluia. Então o rei de Nabucodonosor, meu Deus, colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na providência da Babilônia. So nice. That is the fruit of faithfulness. Esse é o fruto da fé. They were promoted again. Eles foram promovidos de novo. And even more than just the promotion, Mas muito mais do que só isso, the king acknowledged their God. o rei viu esse Deus. What started off as like a rebellion O que começou como uma rebelião turned it into a revival. virou como é que fala revival em português, vai? Avivamento. Revivamento. Brasileiro. You see, we don't need more comfortable Christians. Nós não precisamos ser um cristão confortável. We don't need any more. Nós não precisamos de There's mais cristãos plenty. confortáveis. Tem muitos. What we need is courageous believers O que nós precisamos é de crentes que são fortes. that will take up the mantle of being a Hallelujah. leadership in faith. Que vai pegar esse cajado de ser um líder. To pick up this mantle, yeah, to pick up the mantle of being the soul of the world at their work, Mas pegar esse cajado e virar um sal na terra no seu trabalho, at their school, na sua escola, even at their church. até mesmo na sua igreja. Because even in the church, I feel like it's where there's the most comfortable Christians. É porque até mesmo na igreja tem muitos cristãos confortáveis. So we need people who are willing to stand out. Então precisamos de cristãos que estão prontos para ser diferente. Just like Shadrach, Meshach, and Assim como Abednego. Shadraque, Mesaque e Abednego.
in the yard full of their, I guess would be co-workers. Em um lugar cheio de que poderia ser pessoas que trabalhavam com Their eles. boss telling them to bow down. O seu chefe falando para eles adorar. Them having every single reason to bow down. Eles tendo todas as razões para poder adorar. They had everything to lose. Eles tinham tudo para poder perder. They went from being captives Eles foram de cativos to being people who had status, para uma pessoa de status who had influence. que tinha influência. They knew what it was like to have nothing, Eles sabiam o que era ter nada. but yet they put it on the line Mas eles colocaram isso na linha and did not bow down. e não ajoelharam. You Aleluia. guys can stand up. Eles podem levantar, eu vou terminar. We don't need more comfortable Nós não precisamos Christians. de mais cristãos confortáveis. God cares more about your obedience than He does your comfort. Deus quer mais a sua obediência do que o seu If conforto. you think I'm lying, just read the Bible. Se você acha que eu estou mentindo, só lê a Bíblia. Read 2 Samuel, Lê 2 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel. Read the Gospels. Lê os Gospels. Jesus cares more about your obedience than He does your comfort. Deus quer mais a sua obediência do que o seu conforto. Because comfort's only going to bring worldly peace. Porque conforto só vai te trazer uma paz do mundo. But when you're going through the trial, when you're going through the Mas quando está tribulations, passando pela tribulação, that's when you'll enter in the peace that Jesus offers. é quando você vai entender a paz que Jesus oferece. And I'm not saying to go and pray to God, Lord, bring storms in my life. Eu não tô falando, ora pra Deus e fala, traz mais tribulações pra minha vida. No, I'm just saying that when you walk a biblical Christian walk, O que eu tô falando é quando você anda uma vida de cristão, things are just going to come. coisas vão mudar. Everyone goes through trials and Todo tribulations mundo and passa hardships. por tribulações. But the true Christian's the one that will have peace in the Mas o storms. cristão real é o que vai ter realmente uma paz nesse mundo. A true Christian's going to be the one to stand firm É um cristão real que vai ficar firme when culture says quando a otherwise. cultura fala outra coisa. And I want to leave off with this kind of final verse. Eu só queria te deixar com esse último versículo. And a quote from Shadrach, Meshach, and Abednego. E uma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego fala. We won't bow even if everyone else does. Nós não vamos ajoelhar mesmo se todo mundo ajoelhar. They looked at the king Olharam pro rei. and said, I have nothing to talk about in this Ele matter. não tem nada pra poder falar sobre isso. It doesn't matter what you say, Não Nebuchadnezzar. importa o que você fala, I will not Nabucodonosor. bow down Eu não to vou any ajoelhar e other não vou orar idols nenhum outro ídolo. besides the God that I serve. Somente Deus que eu sirvo. So what are you guys bowing to? Então o que vocês vão adorar? What are you guys conforming O que to? vocês vão se conformar? Do you need breakthrough? Você precisa passar por algo, romper Do you algo. need an Você experience? precisa de uma experiência. You have a mouth, Você tem uma boca. so ask. Então pergunta a Deus. You have a body, Você tem um corpo. so you can fast to deny your flesh. Você pode jejuar para poder ir contra a sua Learn to be carne. comfortable in the uncomfortable. Jesus quer que você seja confortável no desconfortável. So learn, Então aprende. fast, Jejua. pray, Ore. read your Bible, Leia a sua Bíblia. and then when you do these E quando things, você faz essas the coisas, fruit of your faithfulness will show in your life, o fruto da sua fé vai mostrar na sua vida. and you will be like Shadrach, Meshach, and E Abednego, você vai ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. trusting God with the outcome of standing firm. Confiando em Deus With the outcome of standing firm. quando você está firme. Amen, guys. Amém? So I want you guys to bow your heads Eu quero que você só abaixe sua and cabeça just join with me in prayer. e comigo ore. And I want you to think about Eu quero que você pense. if this applies to you. Se isso aplica a você, What are you being pressured to bow down in o your que life? a sua vida está te pressionando a se ajoelhar? A lot of the times, Muitas das vezes, the things that are pressuring you as coisas que estão te dando pressão are things you might have to give up to follow Jesus. é coisas que você vai deixar para trás para poder seguir a Jesus. For me, it was popularity. Foi a popularidade. It was what other people think of me. O que todo mundo pensava de mim. I wanted to blend in. Eu queria ser igual a todo I mundo. was scared what people Eu thought. tinha medo do que pessoas I pensavam. loved to please people. Eu amava dar favor às But pessoas. this desire to serve that God has put in my heart Mas esse desejo de seguir a Deus foi no meu coração. was to serve the brothers and sisters in Christ. Para servir meus irmãos e irmãs em It Cristo. was to love my neighbor. Foi amar meu vizinho. But my human nature twisted it. Mas a minha raça humana mudou isso.
And I started serving people for the wrong E eu comecei a reasons. servir pessoas por razões Instead of erradas. being the salt of the world, Em vez de ser a sal da terra, I started smoking. eu comecei a fumar. I started drinking. Eu comecei a beber. And it just spiraled from down there. E já foi pior depois disso. Because of my biblical illiteracy, I started selling. Por causa que eu não entendia como é que era a Bíblia, eu comecei a vender drogas. I got shackled in lust. Eu comecei a ficar preso na luxúria. But glory to God, I have been set free. Mas graças a Deus eu estou livre. Jesus. I went through the fire. Eu fui pelo fogo. But there was another man in there with Mas me. tinha um outro homem ali comigo. And his name was E o Jesus nome dele era Christ, Jesus Cristo. the breaker of chains. O que quebra as nossas algemas. And what he does for me, O que ele faz por mim? he will do for you as well. Ele vai fazer por você também. So Lord Jesus, Jesus amado, thank you muito obrigado for allowing us to be able to stand por out, nos deixar estar aqui. for offering us a peace that will go through a worldly peace, Uma fé que nos faz ir além dessa fé do mundo. a peace that will comfort us Uma fé que vai nos trazer conforto, despite being uncomfortable. mesmo estando desconfortável. I want to present all of us here tonight, Eu immersion, quero apresentar todo mundo que está aqui na Immersion. who are being pressured to bow to Que society, estão sentindo a pressão de ajoelhar para a sociedade. who are being pressured to strip themselves of their faith in order to blend in. A tirar a sua fé para poder ser igual a todo mundo. I pray, God, that you may equip them with boldness, Quero que você dê para eles coragem, with strength, com força, to overcome the statue that was put in their life. de passar por essa estátua que está na sua vida. I want to pray for strength Quero orar para a força, so that they may say no to para Nebuchadnezzar, falar não ao so they Nabucodonosor, may say no to the world, não ao mundo, and say, I will not e bow, falar eu não vou but I ajoelhar, will stand firm mas for eu vou ficar Jesus. firme em Jesus, Because he did it first, porque Ele fez primeiro, so will I. então eu vou também, Because he did it first, porque Ele fez primeiro, so will I. eu vou também, I will walk to my end. eu vou lutar até o final, I will pick up my eu vou cross. pegar a minha cruz, I will deny my flesh. eu vou falar não para minha carne, Because I know that this is the cost of being a porque eu disciple. sei que é isso que é o custo de ser um And discípulo, I know that this cost is worth it. e eu sei que esse custo vale a pena, Because I've lived it. porque eu vivi isso. And you have the 500 eyewitness accounts in the Bible E você tem todas as pessoas que viram na Bíblia, who are willing to martyr and to die. que estavam prontos a morrer. So we here in America are lucky. Então nós aqui na América estamos tendo We won't sorte. be killed for our faith. Nós não vamos morrer pela nossa fé. So what are you scared Então of? por que você tem medo? Why aren't you talking about Por que Jesus você in não your fala sobre Jesus na sua escola? Why aren't you being the salt of the world in your work Por que você não está na sala dela, no seu trabalho? or wherever you Ou go? aonde você for? For this is what Jesus died for. Porque é por isso que Jesus morreu. To equip you with the story that can transform Para lives. poder te dar uma força para poder mudar vidas. To equip you with the power to transform. O poder para transformar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. That we may learn how to stay faithful in positions of Que a gente influence. continue a ter fé nos momentos de influência. That we may stay faithful in positions of status. Que a gente possa continuar a ter fé nos momentos de status. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. They may humble us. Que você pode nos fazer mais That you may humildes. put your word in our hearts, Você pode colocar a sua palavra no nosso In our coração, mind. na nossa mente, in our soul. nossa In the name alma. of Jesus, Holy Spirit, Em nome do Espírito Santo, equip us nos dá força. and clothe us Coloca roupa em nós, with power from on high, com o poder que vem dos céus. so that where we walk, Para onde a gente these andar, signs will follow. esses sinais vão vir junto. Miracles, Milagres, healings, curas, and deliverances. e pessoas vão ser Because libertadas. these are the marks of a true disciple. Porque é a marca de um discípulo de The verdade. Bible says that these signs shall follow. A Bíblia fala que esses sinais vão vir. So I pray, God, Então, oro, Senhor, that this faith that we have in our heart que essa fé que nós temos no nosso will coração be true. vai ser real. In the name of Em nome de Jesus, Jesus, I pray. eu oro. I just wanna stay
sing another song. Take me back to where we started. I'll open up my heart to you. Aleluia, Deus. Glória a Deus. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry Hallelujah. when I forgot that you're in love. Take me back to where Fala, we Jesus. started. Eita, glória. I'll open up my heart to you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, you're holy. Hallelujah. Fala pro Senhor, nós não temos nada But mais, Jesus, Lord, we have nothing else, nós não temos nada nothing a não ser o Senhor. but you. Por mais falho que nós somos, No matter how failed we are, o Senhor ainda entra na fornalha. you can still come into the furnace with us. Ele ainda entra na You still come into fornalha the furnace conosco. with us. Por mais falho, No matter how much we failed, o amor dele é tão grande His que love is ele so great nos perdoa that He forgives dos us nossos erros. for our errors. Mesmo sem merecer, Even if we don't deserve it, ele ainda entra na He's in fornalha the com furnace você. with you. Ele ainda entra He still comes in para te salvar. to save you. Amém? Amen. Então diga, não tenho nada I mais, don't nada have mais, anything refrão. else. I just want you. Nothing else. Nada mais. Nothing else. Aleluia, nada Nothing além de ti, else Senhor. will do. I just want you. Nothing else. Aleluia. Nothing else. Cante, cante. Nothing else will Cante, one more time. I just Want you. Você pode cantar essa canção? Nada mais. nothing else, nothing else will do. Curva sua cabeça uma vez Let's bow mais. their heads one more time. Continue, Natália, cantando esse coro. Let's gonna sing this. Você vai falar pro Senhor, Senhor, We're gonna say, Lord, perdoa-me mais uma vez. forgive me one more time. Perdoa meus erros, minhas Forgive my falhas, errors, minhas forgive my fraquezas, failures, my weaknesses, meus pecados. my Me sins. perdoa, Forgive me, Senhor. Lord, Eu não tenho nada because I mais a have nothing ter. else but you. Eu não tenho I nada have mais. nothing else. Perdoe-me, Deus. Forgive me, Lord. Várias vezes eu tenho me prostrado For many diante times I have bowed down do dinheiro, upon money, diante do trabalho, upon my job, diante desse mundo, upon this world, diante dos meus amigos. upon my friends. Me perdoe, Senhor. Forgive me, Lord. Mas mesmo assim o Senhor, I have done so much, but even then, o Senhor entra na fornalha you come into comigo the furnace with me para me salvar. to save me. Então ore, feche os So teus olhos, pray, Senhor. pray. I just want you. Nothing else. Amém? Amen. Amém? Glória a Deus. Glory to God. Fica de pé. Turn this off. Rapaz, o Isaac, Isaac, ele tirou minha filha, he took my daughter, levou minha filha. took her away. Mas assim, eu estou muito orgulhoso de But I você. am so proud of him. Porque o Isaac hoje se tornou um grande pregador do Because he's now a Evangelho. great preacher of the word. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Mas levou minha filha, mas ele me deu um presente assim que eu vou te falar, viu, He took Thiago? my daughter away, but he gave me a gift that's. Eu fico só babando na I área. just drool when it comes to Glória a Alice. Deus, a gente está muito feliz por essa palavra. We're very happy for this Que nós word. possamos viver essa palavra That essa you may live semana, this word this entendendo week, understanding que o Senhor entra na fornalha. that the Lord comes to the furnace for you. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Vamos encerrar, Let us Senhor, em end. nome de Jesus. Lord, in the name of Jesus, Que toda, meu Pai, todas as famílias que that estão all the aqui families that are presentes, here present today, o Senhor venha livrar. that you may come to O Senhor venha, liberate, meu Pai, no nome de Jesus, salvar that you may come to save aqueles que ainda, meu Pai, não confessaram. those who a have Ti. never confessed to you. Senhor, no nome de Lord, in the name of Jesus, Jesus, nós clamamos por we cada proclaim casa for aqui every presente. home that's here present, Senhor, meu Pai, leve cada um deles em that you may paz. take everybody else in peace, Que eles tenham uma ótima and that you may tarde. have a great afternoon. Em nome
nessa semana And eles this week, possam meditar e They can meditar na sua meditate palavra. in your word. Em o nome In the de name of Jesus. Jesus. Em nome In the name de of Jesus. Jesus. Amém. Pray, amen. Faça assim com a sua Close mão. your hands. Que o grande amor de Face you Deus, and keep you. a graça, Make his face a comunhão shine upon you.